Muito bem, o povo chegando no YouTube e a gente chegando aqui no Disney Plus e também na ESPN para falar da vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 1-0. E Jean Oddi, boa noite para você. Esse 1-0 do tamanho do jogo que o Palmeiras fez contra o Novo Horizontino, tá na medida esse placar? Tudo bem, William? Tudo boa bem? Noite a você, boa noite a todos. Tudo bem? Eu acho que é mais ou menos a distância, a diferença do que houve no jogo. Acho que o Palmeiras jogou para vencer por isso. Poderia sim ter feito o segundo gol, teve chances para isso, mas o Novo Horizontino também teve algumas chances, principalmente a chance do pênalti, né? Com a defesa do Carlos Miguel. Então eu acho que não foi um jogo brilhante do Palmeiras, mas foi um Palmeiras superior. E esse é um resultado que, evidentemente, está longe de garantir o título, né? Eu acho que era improvável que isso acontecesse. Quem imaginava que, por ser o Novo Horizontino, ou seja, por não ser o Corinthians, por não ser o São Paulo, um jogo terminaria com goleada do Palmeiras, acho que estava acreditando no improvável. Basta olhar para o que o Novo Horizontino tem feito no campeonato, né? O Novo Horizontino que eliminou o Corinthians na semifinal, o Novo Horizontino que, tudo bem, com o time modificado do Palmeiras, mas meteu 4-0 no Palmeiras na primeira fase, um Novo Horizontino que todo ano está batendo na trave para subir a primeira divisão. Então é um time forte do futebol brasileiro, então é um time forte, é um time que dá trabalho e que acredito que vai dar trabalho. Claro, o Palmeiras é o favorito para ser o campeão depois de ter vencido o seu primeiro jogo, mas a final tá bastante aberta ainda, não dá para dizer que é só ir para Novo Horizonte e colocar a faixa. Birner, diga. Pessoal, e o Palmeiras que venceu o primeiro jogo dessa final do Campeonato Paulista por 1-0 com gol do Flaco Lopes, e a mídia está repercutindo demais essa partida do time do Verdão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, o que a mídia está falando a respeito dessa vitória do time do Palmeiras, o que o Palmeiras tem que fazer para o jogo da volta e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas eu peço que, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. com apenas 1-0 e o Carlos Miguel no gol, se a decisão for por pênalti, imagina que tem uma vantagem para o Palmeiras. Então, você entende que no segundo jogo, ou o Novo Horizontino faz 2-0 ou já era? Tudo bem? Boa noite, William, Jean, André. Boa noite, Calçade, aos Fazer Esporte. O mesmo. Assim, o Palmeiras era favorito e o favoritismo aumentou com 1-0. É óbvio que o Palmeiras está jogando ainda abaixo do que o elenco permite, e o Novo Horizontino está próximo do limite. O Novo Horizontino vem de eliminar Santos e Corinthians. Ou seja, pro Novo Horizontino é um momento da vida, da história. E dentro de casa, ele pode, sim, vencer o jogo pelo placar mínimo, levar para os pênaltis. Aí não dá para dizer que o Palmeiras vai ser campeão se for para os pênaltis. Eu até acho que para a torcida do Novo Horizontino, se você falasse, olha, assina a vantagem por 1-0, vamos para os pênaltis, assinaria. Mesmo o Palmeiras tendo um goleiro que tende a pegar vários pênaltis ao longo da carreira. E a minha questão é: até quando o John Arias vai começar no banco? Pois é, né? Mais a questão com o Palmeiras é essa. Aos pouquinhos, né? Eu vendo de onde ele veio, a condição física que ele deve ter, o momento da temporada dele, as características dele, o Abel tá, mais uma vez, como aconteceu outras vezes, sendo mais conservador que o necessário para colocar alguém que está no banco. Ele fez isso com o Endrick faz muito tempo, e na época eu até entendi e concordei com ele, mas o tempo mostrou que eu estava errado, e ele também, principalmente ele que está treinando a equipe, e acho que com o Arias o tempo vai mostrar que ele também já devia ter colocado de titular. Boa pergunta, hein? Conservadorismo ou sabedoria, André Kfouri, sobre Arias? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. É difícil saber, né? Porque de fora, olhando, eu tendo a concordar com o Birner. Porque, primeiro, por uma questão que para mim é bastante óbvia. O Arias não foi contratado nem mesmo para disputar posição. Ele foi contratado para jogar. O que a gente está discutindo aqui é o processo de entrada dele no time. Em outras situações, jogadores que foram contratados com essa mesma intenção chegaram para jogar. Então, o Jorginho no Flamengo, por exemplo, chegou no Super Mundial, quando imaginava-se que, por causa da questão física, ele ia precisar de mais um pouco de tempo. Treinou, já encantou todo mundo. Perdão. Começou a jogar e, exceto problemas médicos, etc., ele é o titular. Não se discute.
Eu acho que isso vai acontecer com o Arias também. Mas jogadores que, por exemplo, Maurício, subiram de nível, hoje não... Mas vinha jogando bem. Começou bem e depois Tímido. caiu de produção. Mas certamente não no nível que ele vinha mostrando. Isso tem a ver com a chegada de um competidor, alguém que teoricamente vai jogar no lugar dele, muito provavelmente na cabeça dele. Foi um sinal para que ele respondesse, jogasse mais, se olhasse para o seu próprio lugar no time de uma outra maneira. André, só um parênteses, por favor. Se ele tivesse começado com Vitor Roque e Flaco, eu acho que teria mais argumento para não colocar o Arias. Quando ele começa com o Sousa e com o Flaco, sim, eu acho que a escalação gritava para o Arias no começo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho isso. Porque no primeiro tempo, acho, né? A minha impressão que mais no primeiro tempo, porque o Palmeiras tentou, é verdade, não tentou muito, de um lado, tentou do outro, mas aí acabou fazendo aquilo que normalmente é o arroz com feijão do time do Abel, com jogadores mais pesados na frente para tentar parar a bola, criar espaço um para o outro. O gol do Flaco sai numa jogada em que isso aconteceu. Talvez como ideia de time seja isso mesmo. Mas assim, se há um treinador no Brasil que trabalha com os jogadores que tem de uma forma absolutamente tranquila ao lidar com pressões externas e ou internas, esse treinador é o Abel. Tem razão. Pelo tempo que ele está no Palmeiras, pelo que ele já conquistou, pela forma como ele se relaciona com seus jogadores, pelo fato de estar de novo remontando uma equipe. Isso está acontecendo outra vez. E o Palmeiras, mais um ano consecutivo, alcançando a final do Campeonato Estadual. Concordo com o Jean, acho que é o favorito. Tem uma coisa que me deixou um pouco mais intrigado hoje, que foi uma impressão de que o Novo Horizontino estava ok com o placar, desde muito cedo. Sim. Quando não é normal você demonstrar que está ok com um placar que, na verdade, é uma derrota para você, mesmo que essa seja só a primeira parte da decisão. Eu acho que o Novo Horizontino mostrou essa carta de que estava feliz bem cedo no jogo. E isso... Pessoal, eu acho aqui que o Novo Horizontino, ele fez o Palmeiras jogar um pouco mais futebol, tá? O Novo Horizontino, na minha opinião, deu um pouco mais de trabalho. Vocês concordam? Vocês discordam? Qual a opinião de vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, de certa maneira, é um sinal de convicção, é um sinal de estímulo, é um sinal de que, olha, na nossa casa, no nosso estádio, as coisas podem ser diferentes. Talvez valha mais a pena tratarmos o jogo, para usar uma palavra que você mesmo usou, com um certo conservadorismo, do que tentar abrir aqui para empatar o jogo e eventualmente levar um segundo gol. É claro que as coisas ficariam muito mais difíceis, mas eu acho que em pouco tempo essa questão a respeito do Arias vai ter sido colocada para dormir com a titularidade dele e muito provavelmente com uma ótima produção. Você acha que no domingo já dá para pensar no Arias titular, ô Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu já estou pensando no Arias titular faz tempo. Então eu não consigo pensar nada. Porque, Já era para ser hoje. Hoje era o dia. Né? Ele encaixava uma vaga, vou colocar. Aí o Abel criou uma escala na cabeça dele e o Arias é o Arias, entendeu? Ele estava em condição de jogar. Ele vinha de uma liga e vem de uma liga muito forte. Então você não tem nada contra o Arias. A impressão é que fisicamente ele está bem também. A única coisa que é diferente para o Arias é que os jogadores, você pega Maurício, Felipe Anderson, Sousa, o Flaco Lopes, o Vitor Roque, estão todos adaptados ao Palmeiras. Só que o Marlon Freitas não estava e já chegou e jogou. Então, e tomou conta. Na ideia dele, aqui eu tenho uma necessidade, aqui não tem essa escala essa hierarquia. Pá, entra. Aí você pega um cara que tem um futebol enorme, aqui vai ter que obedecer a essa escala. Eu não teria... Mas acho que ali o Marlon Freitas era carência. Era uma carência. Urgência. Porque eu ia te perguntar, que eu não estou lembrando. Quem tinha ali naquele momento? O Aníbal já tinha saído. Só que o jogo hoje Martínez, mostra essa carência também na frente. Garotos, enfim, ele está colocando o Andréas ali para jogar como um dos dois volantes. Eu acho que mas eu acho que essa carência existe lá também. Foi só o Palmeiras jogou em casa, que é onde ele está jogando, Barueri, é a casa dele. O Andrés também não chegou e jogou? Um gol. Também chegou e jogou. Um gol. O Palmeiras ganhou por um gol de diferença. O Novo Horizontino tinha sim a preocupação de não levar para Novo Horizonte um título decidido. E o título não está decidido.
poderia ter levado o empate. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a cobrança do pênalti com alguns detalhes bem legais. Mas né, o que fez o Palmeiras, levou o Palmeiras à vitória hoje, em 2 lances, foi o Palmeiras automático. O Palmeiras que joga no automático. Isso não tem nada de errado. Não é ruim. O Palmeiras, bola longa, é uma bola que o Palmeiras naturalmente usa. O do Marlon, né? Bola longa é diferente de chutão. Isso. Chutão é uma bola a esmo que... Bola longa tem uma qualidade. da bola. A bola longa você tem um objetivo do teu companheiro. O objetivo foi atingido, 2 atacantes se entenderam, Sousa, Flaco Flaco, Lopes 1-0. Pum. Isso daí é repertório de um time que está há 5 anos com o mesmo treinador. Esse é um ponto. O segundo gol, que foi anulado, também é o mesmo repertório, porque é a bola parada. Então aquilo que o Palmeiras faz bem, levou o Palmeiras à vitória, sem ser brilhante. Novo Horizontino até poderia ter jogado um pouquinho mais baixo, com a defesa mais próxima do gol. Mas na visão do Anderson, talvez, se eu também tiver o Palmeiras muito próximo, vai ser um festival de cruzamento para o Flaco, as coisas vão ficar difíceis para mim. Deve ter pensado ele. Eu acho que o Novo Horizontino leva a decisão para casa. E o Palmeiras leva uma vantagem, que é melhor ter 1-0 do que não ter nenhuma vantagem. Então, vejo o Palmeiras com mais elenco, tem vantagem e ele pode ganhar o título, mas não ficaria surpreso com uma vitória do Novo Horizontino. Não tem porquê. A questão é que eu acho que o Novo Horizontino deve jogar contra o Palmeiras como jogou contra o Corinthians. Né? Eu acho que não acredito no Novo Horizontino, apesar da derrota e da necessidade de reverter um resultado, porque é diferente do caso do jogo contra o Corinthians. Sim. Mas apesar dessa necessidade, eu não acredito num Novo Horizontino partindo para cima e tal, e acho até que se isso acontecesse, a entrada do Arias faria ainda mais sentido. Sobre o Arias, só rapidinho, para dar meu pitaco também. Pode falar, fica à vontade. Eu acho o seguinte, concordo muito com o que o Birner disse no a parte dele para o André, porque o Arias não entrar no momento em que você tem Alan. Pessoal, eu acho que o Abel, ele tá segurando um pouco demais a entrada do Arias, tá? Na minha opinião, o Arias hoje entrou parecendo que já joga no Palmeiras há muito tempo. Vocês também têm essa visão que ele tá segurando demais o Arias, e o Arias for jogar, ele vai jogar no lugar de quem, na sua opinião? Vocês acham que no lugar do Alan, no lugar do Murilo, no lugar de quem o Arias vai jogar, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Maurício, Vitor Roque e Flaco. Todo mundo jogando muito bem. Todo mundo jogando muito bem. Porque o que a gente falava aqui durante... a vaga vai ser a do Maurício. O Maurício vai sair do time e vai dar lugar pro Arias, porque o Alan estava comendo a bola, o Flaco e o Vitor Roque fazem uma bela dupla e já provaram isso. Então não faz sentido você tirar nenhum dos dois para colocar o Arias, por mais que seja o Arias, com tudo que ele pode oferecer. Então acho que assim, a ideia era, ele entra no lugar do Maurício. Só que o Maurício foi o cara do jogo das quartas de final. Foi ele o principal responsável, talvez junto com o Vitor Roque, mas ele jogou muita bola para classificar o Palmeiras. Cara, né? Então, aí se você tira esse cara nesse contexto, eu acho que aí não casa com o que o Abel costuma fazer, olhando também para a gestão de elenco. E se tem uma coisa, acho que a gente pode, e a gente discute muitas coisas do Abel, comportamento na beira do campo, as questões ali de ter utilizado ou não o Endrick mais cedo ou mais tarde, podem ser discutidas, mas se tem uma coisa que não dá para discutir, é a capacidade de gestão de elenco, e a gente sabe, porque entrevistando os jogadores aqui, até aqueles que não gostam do Abel, reconhecem toda a qualidade e tudo mais. Então, eu acho que ele pensa também neste aspecto, e tirar o Maurício talvez comprometesse de alguma maneira essa lógica dele. Só que na hora que o Vitor Roque tá fora do time, ali eu concordo com o Birner. Eu acho que pintou a oportunidade. Mas o Sousa tá entrando bem. É verdade, o Sousa tá entrando bem. E até acho que se o Sousa não viesse entrando bem nos jogos, aí não ia ter muita dúvida. Acho que aí certamente o Arias começaria jogando. Como ele tá entrando bem, talvez tenha pesado essa questão de meritocracia, de olhar para o que o cara está fazendo, tá no time mais tempo, quando tem chance ele tem jogado bem, e hoje até participou da jogada do gol, né? O Alan sai antes do Sousa. Sim. Mas ainda assim eu acho que cabe a discussão, né? Porque nós estamos falando Posso conjecturar uma do coisa? Arias, né?
Vamos supor que fosse uma final contra um time forte, grande, de um torneio maior. Talvez o aspecto, o jogo contra o Precisa nem Novo ser um Horizontino... torneio maior, podia ser esse mesmo torneio contra o Corinthians. Por exemplo, perfeito. Talvez por o Abel saber que o time dele individualmente é bem mais forte que o Novo Horizontino, respeitando, obviamente, o Novo Horizontino, a maneira como o Palmeiras jogou foi respeitosa ao Novo Horizontino. Eu acho que ele teria começado com Arias. Eu acho que o fato do jogo ser contra o Novo Horizontino, que é a Mesmo melhor sendo uma campanha da final. primeira fase, até talvez porque- tenha reforçado a ideia do Abel de... Mas peraí. Se fosse um clássico, por exemplo, independentemente da maneira como o adversário jogasse, Se fosse uma Libertadores, o Arias tinha começado a jogar esse mesmo jogo. Ah, não sei. Eu não sei. qual não. motivo? Eu não sei. Eu acho não. que Tenho sim. dúvidas. Por quê? Porque aí você tá Pelo achando, adversário. tá achando que o Novo Horizontino é um mas- timeco que vai ganhar fácil Exato, jogando Timeco fora. não, mas- mas é consideravelmente inferior ao Palmeiras. Mas a única Mas coisa pelo que o Abel tinha hoje adversário- era sair com um placar para decidir o título. Hoje. Chegou lá em Novo Horizonte, já pega a taça e vai ser uma festa. Você quer montar um time pra isso. Ele não levou, dentro da sua visão... Não, ele vai montar um time que tinha mais chance de fazer isso. Não, Não que você ele não tenha montado. está defendendo o Arias, a entrada do Arias. Tô Tá dizendo defendendo que se porque fosse pra mim era a melhor um opção. adversário mais forte, ele colocaria. Então ele admite que esse adversário é fraco e não colocou. Fraco não. Não tem jogadores à altura dos jogadores do Palmeiras ou próximo disso. Eu acho que não é um mundo do 0 ou do 100. A minha questão é essa. Eu acho que ele sabe que... Não é, então vou inverter. Vou fazer a mesma pergunta do outro jeito. O resultado prático, ele levou um placar que ele pode perder o título. Vou fazer a mesma Então ele pergunta. errou. Não, ele achou que ia ganhar por mais. Vamos fazer a Não, o mesma... treinador não pode ficar achando. Ele mensurou que... Vamos fazer a mesma pergunta do outro jeito. Pode. Vamos fazer a mesma pergunta com outras palavras. Então o Abel achou que o Sousa tinha mais chance de fazer o resultado do que o Arias. É a mesma pergunta. Nesse jogo. Ele criou uma escala hierárquica. E o Arias, nesse momento, não conseguiu Mas tem uma entrar coisa aí- na escala. tem uma coisa aí que é- E aí isso que é- é contestado. que é desempenho. Eu não penso assim. Eu considero que o Palmeiras fez um jogo com a bola hoje pior do que gostaria de ter feito. Sim. Pior. Sim. Né? Porque, evidentemente, né, aquela cartilha, são dois times em campo, a gente não pode falar nunca só de um. Então, aquilo que o Palmeiras resolveu fazer também foi porque o Novo Horizontino fez um bom trabalho de marcação. Os dois jogadores do meio de campo do Palmeiras que mais trabalham a bola estavam muito bem vigiados hoje. E você vai buscando saídas conforme você tem trabalho treinado, e o Palmeiras sempre teve isso. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o primeiro jogo por 1-0, gol do Flaco Lopes, né? Tá com um pezinho né, com a taça, né? Tá com a mão na taça, né? A gente sabe da dificuldade que é o jogo da volta, a gente sabe como é difícil, né, jogar na casa do Novo Horizontino, mas eu acredito sim que o Palmeiras tem grandes chances de ser campeão do Campeonato Paulista. Lógico, o Novo Horizontino vai correr atrás do resultado dentro da sua casa, vai tentar manter a invencibilidade, tem a possibilidade de pagar ali o R$1 milhão para que o Murilo, né, jogue pelo Novo Horizontino nessa final, já que ele é emprestado pelo time do Palmeiras, mas eu acredito que o Palmeiras tem grandes chances de ser campeão do Campeonato Paulista de 2026. Essa é a minha visão, né? Mas acredito assim, o Palmeiras se livrou de não ir para o jogo da volta com empate, né? Já que o Carlos Miguel defendeu um pênalti, né? O Palmeiras teve um gol do zagueiro, mas foi impedido, estava impedido, né? Então, acredito que o Palmeiras tem chances, né? Digamos que o Palmeiras é mais favorito para ser campeão, né? Muitos vão dizer que não, por conta do bom desempenho do Novo Horizontino dentro de casa, mas se tratando de Palmeiras, nunca pode duvidar, né? E principalmente quando você está com 1-0 no seu placar, né? O Palmeiras vai ali jogar por empate do Palmeiras, então o Novo Horizontino vai ter que correr muito mais, vai ter que se esforçar muito mais para tentar vencer o time do Palmeiras. Mas na sua opinião, o que é que vocês acharam a respeito dessa partida? O que é que vocês têm a falar a respeito do desempenho do time do Verdão nessa partida de hoje contra o Novo Horizontino dentro da Arena Barueri? O que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!